Olá, tudo bem com você? Antes de recapitularmos a lição da Escola Sabatina desta semana, eu quero lhe fazer alguns convites, alguns lembretes. O primeiro deles é que eu estou fazendo uma série de estudos deste livro aqui, que vai ser o livro missionário para 2023 e 2024, o livro Grande Conflito, um best-seller de Ellen White, já bem conhecido, que foi impresso agora pela CPB num novo formato, numa forma que pudesse ficar um pouco mais compacta, pouco menos de 300 páginas, e mesmo assim o livro sairá por R$ 1,50 para aqueles que quiserem participar da distribuição em massa. Serão entregues aí nas ruas, nas casas, nos semáforos, como a gente sempre tem feito ao longo dos últimos anos, no projeto Impacto Esperança, milhões de exemplares deste livro aqui em todo o mundo, porque vai ser o livro missionário mundial. Para incentivar as pessoas aí a adquirir, estudar e também distribuir, eu estou fazendo aqui semanalmente um resumo de cada capítulo do livro. Então, até o ano que vem, são vários capítulos, nós teremos aqui vários vídeos, e eu espero que esse material sirva de incentivo para você estudar, para você crescer espiritualmente, porque é um livro totalmente baseado na palavra de Deus, na história. Quem leu sabe que esse livro aqui tem um impacto tremendo na vida das pessoas. Então, conheça primeiro, para depois participar do projeto de distribuição em massa desse livro. Estamos na lição 11 da Escola Sabatina deste trimestre, portanto o trimestre já está acabando e no próximo trimestre teremos um tema muito interessante, muito importante, tanto na lição dos jovens quanto na de adultos. Será o mesmo tema, abordagens um pouco diferentes, claro, é o tema da imortalidade. O ser humano, quando morre, fica vagando por aí, fica em algum lugar, ou aguarda inconscientemente ali no pó da terra a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Esse e outros muitos temas ligados ao assunto nós veremos ao longo de todo um trimestre nas duas lições, de adultos e dos jovens. Faça planos aí de ter a sua assinatura ou adquirir sua lição avulsa. A assinatura tem a vantagem de você receber em casa, com antecedência, sem se preocupar de esquecer de ficar sem seu alimento, né, para aquele trimestre. Então, anote aí. Outra coisa, na próxima segunda-feira, farei no meu canal e também simultaneamente no canal Mapa na Mão, é um canal de viagens, dicas de viagens, uma live muito interessante com o pastor, professor Rogel Tavares. Ele já viajou dezenas de vezes para Israel, para o Egito, Turquia, e nós faremos uma live sobre a Terra Santa. Vamos falar um pouco sobre o Egito, sobre o Sinai, sobre os lugares mais interessantes ali em Israel. A minha irmã Michela, que é a criadora do Mapa na Mão, e eu estaremos ali entrevistando o pastor, professor Rogel Tavares, nessa live aí que eu creio vai ser bem interessante. Uma viagem virtual por Israel e Egito. E em seguida lançaremos aí um projeto que nasceu aí no coração da minha irmã, e eu creio que será uma grande bênção para muitas pessoas. Então, anote na sua agenda, segunda-feira, 20 horas, no meu canal no YouTube, aqui no meu canal, e também no canal da minha irmã, o Mapa na Mão. Aproveite, então, quem sabe agora, nesse momento, para se inscrever aí no canal dela também, o Mapa na Mão, acompanhar lá no Instagram, Mapa na Mão Oficial, Facebook também, ela tem ali um perfil, Mapa na Mão, e no meu canal também, né? Se inscreva aí, acione o sininho, compartilhe os conteúdos que eu tenho gravado aqui voluntariamente, é um trabalho que eu faço com muito carinho aí, com muita oração, de maneira voluntária. Então, peço aí o seu apoio para esses conteúdos aqui chegarem mais longe, tá bom? Lição número 11, Esperando no Crisol. Mais um tema aqui que eu diria não é tão fácil, porque ele toca na nossa natureza, e nós não somos, naturalmente, como vimos semana passada, mansos, não somos pacientes por natureza, alguns são mais, outros são menos, mas naturalmente não somos assim. Mas com a ajuda de Deus podemos ser mansos, como vimos semana passada, e podemos também ser pacientes, ou longânimos, ter uma longa paciência, né? E o texto principal de Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é longanimidade. E já começa bem a lição, dizendo que esse fruto não é nosso, esse fruto é produzido pelo Espírito Santo. Então, se eu quero ser uma pessoa paciente, mansa, bondosa, eu preciso buscar em comunhão com Deus essa presença do Espírito Santo em minha vida. Eu preciso que
a terceira pessoa da divindade, o Consolador, aquele que veio suceder Jesus nessa obra de nos consolar, nos ajudar, o Espírito Santo, como diz Ellen White, a terceira pessoa do trio celestial, que ele me ajude a produzir esse fruto na vida. E com a ajuda dele nós podemos produzir. Então, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós podemos ser pacientes, podemos ter essa capacidade de aguardar, mesmo quando estamos passando pelo crisol das dificuldades, das provações. A lição de sábado aqui, a introdução, fala de uma experiência que foi feita com crianças e marshmallows. E aqui diz que foi dito a cada uma das crianças que poderia comer um marshmallow naquele momento, ou então esperar até que o cientista voltasse de uma tarefa que ele iria fazer, e assim elas ganhariam 2 marshmallows. Interessante que algumas crianças aguardaram a volta lá do cientista para ganhar os 2 marshmallows, e algumas não conseguiram aguentar a vontade de comer e comeram ali mesmo naquele momento. Os cientistas, então, acompanharam essas crianças até a adolescência. Aquelas que souberam esperar se mostraram melhores alunos, mais bem ajustados e mais confiantes do que as que não haviam esperado. Pareceu que a paciência indicava algo maior, algo importante no caráter humano. Não é de admirar que o Senhor nos orienta a cultivá-la. Realmente, o ser humano, nós muitas vezes acabamos colhendo frutos amargos pela impaciência, quando reagimos de modo impensado, quando tomamos decisões com base apenas em hormônios, ou em sentimentos, ou em impressões, não aguardamos para o tempo certo e o tempo de Deus principalmente. Então essa lição é um convite para que nós confiemos em Deus e façamos as coisas no tempo certo, no tempo de Deus, da forma que Deus espera que façamos. Aí sim, vamos colher frutos que nos trarão alegria, nos trarão bem-estar, saúde emocional e por aí vai. Domingo, o Deus da paciência. E aí nós temos aqui como leitura Romanos 15, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia ali em Romanos capítulo 15, versos 4 e 5. Não dá para a gente ler todos os textos, naturalmente, e aqui é apenas uma recapitulação, eu já parto do pressuposto de que você estudou sua lição, e é importante que você faça isso, porque a lição tem como objetivo nos incentivar a estudar a palavra de Deus, a ter contato com a palavra de Deus. Então esse texto aqui quero ler porque eu gosto muito de Romanos 15, verso 4, e aqui o texto pedido na lição de domingo, é justamente Romanos 15, versos 4 e 5, que dizem assim: pois tudo que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O Deus da paciência. A Bíblia foi escrita para que nós possamos aprender com o que está aqui e tenhamos paciência e também esperança. Então, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você tem comunhão com Deus, e a Bíblia, quando estudada, nos aproxima do Deus da Bíblia, nós começamos então a desenvolver essa paciência que não é nossa, ela é do Deus da mansidão e da paciência. Ele coloca em nós essas características. Esperar é doloroso por definição. Em hebraico, uma das palavras para esperar com paciência vem de um termo que pode ser traduzido como sofrer muito, agitar-se, tremer, estar ferido, estar triste. Aprender a ter paciência não é fácil. Às vezes, é a própria essência do que significa lidar com o crisol de maneira adequada. Esperar, ter paciência. Um texto aqui abaixo, na lição de domingo ainda, o que faz a diferença não é tanto quanto tempo temos que esperar, mas nossa atitude enquanto esperamos. Se confiamos no Senhor, se colocamos nossa vida em suas mãos, se entregamos nossa vontade a Ele, então podemos crer que Ele fará o que é melhor para nós, quando for melhor para nós. Não importa quanto seja difícil acreditar. É aquilo de nós confiarmos inteiramente em Deus, colocarmos nossa vida nas mãos de Deus e entender que Ele está conduzindo tudo. Um dos textos que veremos aqui daqui a pouco, na lição acho que de quinta-feira, é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Segunda-feira, no tempo de Deus, Romanos 5:6, Gálatas 4:4, que essas passagens nos dizem sobre o tempo de Deus. Gálatas fala da plenitude dos tempos. Quando chegou o tempo de Deus,
Nós talvez nem entendamos muito bem por que chegou o tempo de Deus, mas ele tem a sua agenda. E a agenda dele é perfeita. Então, confiemos de que no tempo certo Deus faz suas coisas, as coisas acontecerem, tanto no sentido macro, na história, no mundo, no universo, quanto também no sentido micro da nossa vida. A lição até nos relembra aqui da profecia das 70 semanas, que tem relação com a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias, que no fim dessas 70 semanas proféticas, 490 anos, 483 anos, na verdade, precisamente, né? E aí, finalizando com as 70 semanas ali, o Messias veio, morreu na cruz, concedeu tempo de graça para os judeus. Se você não se lembra dessa profecia, estude de novo lá em Daniel 9, 24 a 27, nós encontramos essa profecia fantástica, que inclusive prova que Jesus é o Messias. E nos ensina também que nós temos que esperar pelas coisas de Deus no tempo de Deus. Existem muitas razões espirituais importantes pelas quais teremos períodos de espera. Primeira, a espera pode redirecionar nossa atenção para longe das coisas e de volta para o próprio Deus. Nos faz enxergar de forma mais ampla, muitas vezes, do que quando nós estamos ali no calor das coisas, né, acontecendo e estamos assim um tanto confusos. Esperar um pouco, às vezes, é até estratégico, né? Segunda razão, a espera nos permite desenvolver uma imagem mais clara de nossos próprios motivos e desejos. Terceira, a espera gera perseverança, vigor espiritual. Quarta, ela abre a porta para o desenvolvimento de forças espirituais, como fé e confiança. Quinta, permite que Deus coloque outras peças no quebra-cabeça do cenário completo. Sexta, podemos nunca saber o motivo pelo qual temos que esperar. Portanto, aprendemos a confiar ou a viver pela fé. Você consegue pensar em algum outro motivo para esperar? Só para lembrar, né? Às vezes nós lemos assim capítulos sucessivos na Bíblia e pensamos que as coisas aconteceram assim rapidamente, como no virar de uma página. Só que não. Por exemplo, Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Em Daniel capítulo 8, Daniel tem uma visão que o deixa até muito perturbado, preocupado. E ele aguarda, se eu não me engano, 13 anos para receber a resposta que veio no capítulo 9. Parece que foi rápido, né? Mas, na verdade, levou todo esse tempo. E durante 13 anos o profeta foi paciente, confiou em Deus, estudou a Bíblia para entender as profecias. Então, lembremos-nos de que muita gente lá no passado, né, personagens da Bíblia, pessoas de Deus, também tiveram que esperar por cumprimentos de promessas. Terça-feira, Davi, um exemplo prático de espera. A história de Davi é interessante porque havia sido dito para o menino Davi, jovem Davi, que ele seria o próximo rei de Israel. Mas ele não tomou providências, não fez, não puxou para si a responsabilidade de tirar o rei que estava ali, então, governando, Saul, para assumir o trono. E ele teve oportunidades para fazer isso. Uma ocasião, inclusive, a história é bem conhecida, né? Ele entra numa caverna, Davi está lá, Saul está lá fazendo suas necessidades fisiológicas, Davi sorrateiramente vai lá, corta um pedaço da capa do rei e depois expõe, né, esse tecido para dizer assim, olha, eu estive lá pertinho, podia ter matado você, mas eu vou confiar em Deus, vou esperar pelo tempo de Deus. E assim foi, né? No tempo de Deus e do jeito de Deus, Davi se tornou o novo rei de Israel. Não tentando atropelar as coisas. Sempre que o ser humano tenta atropelar as coisas ou dar um jeitinho para o cumprimento de promessas que Deus fez, as coisas saem do controle. A história de Abraão e Sara, por exemplo, citada aqui na lição de quarta-feira, é um desses exemplos, né? Daqui a pouquinho eu comento também. Quando olhamos para o caminho, quando olhamos todo o caminho de Deus, melhor dizendo, todo o caminho de Davi até o trono, podemos resumir sua jornada em uma frase curta: não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Olha que interessante, não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Essa frase vale para muitas áreas da nossa vida, se não todas. Aguarde no tempo de Deus da forma certa. Podemos aqui, quem sabe, pensar na questão do relacionamento entre um homem e uma mulher. Não pegue o que é de Deus, o que Deus ainda não lhe deu. Então, quando é o tempo certo para uma vida de intimidade sexual? Segundo a Bíblia, segundo as orientações de Deus, do Criador do sexo, após o casamento? No contexto do casamento matrimonial, ali existe bênção.
quando isso é praticado antes, quando há um desprezo para com a vontade de Deus, um abuso das faculdades humanas mesmo, há sempre resultados tristes, mais cedo ou mais tarde. É só lembrar aí que a promiscuidade tem trazido realmente muitas doenças à humanidade. Pouco se fala disso, até talvez para não levantar medo, né, nas pessoas, mas as autoridades de saúde estão muito preocupadas com isso. Muitas vezes no casamento começam a haver comparações, lembranças, sentimentos não adequados e que não precisariam existir caso a vontade de Deus fosse seguida. Então, não pegue o que é de Deus, o que Deus ainda não lhe deu. No tempo dele, do jeito dele, sempre será o melhor, para nos proteger, nos dar verdadeira alegria, verdadeiro prazer nas coisas que vêm de Deus. Os dons de Deus são sempre mais bem recebidos quando vêm de suas mãos e em seu tempo. No entanto, isso pode exigir muito tempo de espera. Os brotos de feijão podem crescer em poucas horas, enquanto um carvalho pode levar muitos anos. Porém, quando os ventos fortes vierem, a árvore não será arrebatada, arrancada, derrubada. É isso. Quarta-feira, Elias, o problema da precipitação. Então, a lição nos faz recordar aqui a história de Elias, que fez aquela reforma espiritual ali em Israel, banindo o culto a Baal, mas que depois, esse mesmo profeta, acaba temendo por sua vida quando a rainha ímpia, Jezabel, o ameaça, né? E aí, precipitadamente, ele foge, se esconde numa caverna, ali ele pede a morte, né? Entra num estado aí depressivo, e essa história é bem conhecida. A história ilustra algo importante quando nos precipitamos. Podemos facilmente ir para um lugar errado. No caso de Elias, foi seu medo que o levou a se sentir oprimido e partir apressadamente para o deserto, desejando nunca ter nascido. Em nossa vida, há também temores que podem nos levar a fugir do plano de Deus para nós. Não tenha medo. Se Deus está conduzindo a sua vida, se é Deus se você colocou sua vida nas mãos de Deus, não tenha medo. Não se precipite. Aqui a lição cita então o caso de Sarai e Abraão, né, naquela época, Sarai e Abrão, que tentaram dar uma mãozinha para Deus e acabaram criando um problemão, na verdade. Era para esperar na promessa de Deus de que eles teriam o filho da promessa. E, no entanto, eles tentaram, ali com um método de barriga de aluguel, usando ali uma escrava, uma serva egípcia, tentar apressar a promessa. E não era isso que Deus queria. Não deu certo. Causou sofrimento, problemas para a família, para aquela moça, para o filho daquela moça, enfim. Se eles tivessem esperado em Deus, ainda que a promessa estivesse demorando para se cumprir, Deus sempre tem seus motivos, eles com certeza não colheriam tanta tristeza, como foi o caso. Sansão, Juízes 14, né, é outro exemplo aqui, ele se encantou lá por uma filisteia, uma moça de um povo pagão, um povo que trouxe tantos problemas para o povo de Deus, se encantou. O problema dele sempre foram os olhos, a cobiça, né? A concupiscência dos olhos. E aí ele decidiu que queria ficar com aquela moça, casar com aquela moça, enquanto Deus, que obviamente havia orientado o povo dele para que se casassem em julgo igual, para que se casassem com pessoas da mesma fé, com as mesmas convicções, porque casamento é um assunto muito sério. Casamento, ele pode nos aproximar de Deus ou afastar dele, pode nos incentivar para a vida eterna ou nos tirar dela. A pessoa mais íntima de qualquer outro, a pessoa mais íntima que nós podemos ter, sem dúvida nenhuma, é o cônjuge. Então tem que ser motivo de muita oração essa fase aí de escolha, de namoro, de noivado, para que o passo do casamento seja realmente um passo dado com a aprovação de Deus, segundo a vontade de Deus. E infelizmente Sansão, que era um líder de Israel, ele não fez isso. Ele agiu por impulso, ele foi mais pelos olhos do que pela convicção ou pela vontade de Deus. Cuidado também com esse tipo de coisa, né? Não vá só pelos seus olhos, ou por suas impressões, ou por seus sentimentos e paixões. Sempre busque orientação de Deus e de sua palavra. E de pessoas também mais experientes, que são guiadas por Deus, conselheiros espirituais, parentes em que você possa confiar. Ouça a voz da razão, ouça a voz da experiência e, sobretudo, ouça a voz de Deus, contida ali em sua palavra.
A mãe de Tiago e João também, que precipitadamente quis que Jesus garantisse um lugar de honra para seus filhos, né, ali à direita e à esquerda, não sabendo o que estava pedindo, né. A fé pode ser um dom, mas é um dom que precisa ser cultivado, nutrido e zelosamente guardado. Nutrido pela comunhão com Deus, leitura da Bíblia, oração constante, devocional ali, frequência à igreja, porque lá a palavra de Deus é aberta e orientações vindas de Deus também nos são dadas. Estar em todos os ambientes em que Deus está, ali é o local esperado para um cristão que quer fortalecer sua fé. E quinta-feira, aprendendo a ter prazer no Senhor. O Salmo 37 é o texto principal, né, alguns versos aqui, para a lição dessa semana. Por exemplo, verso 1 diz: não inveje os pecadores. Não tem inveja dos ímpios, porque, na verdade, a felicidade deles é vã, é fútil, é baseada em coisas passageiras. Procure uma verdadeira felicidade que esteja alinhada com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Entregue teu caminho ao Senhor, verso 5, confie nele, e o mais ele fará. Entrega, confia, espere, tenha paciência. Descanse no Senhor e espere nele, diz o verso 7. Olha que texto bonito, importante. Descanse no Senhor e espere nele. Deixe a ira, não se irrite. Isso também só é possível com Deus, né? Deus conduzindo a nossa vida, crucificando o nosso eu na cruz com Cristo. Aí nós podemos realmente vencer a ira, aquilo que está lá dentro de nós, desse homem corrupto, mas que pode ser subjugado pelo poder de Deus. No contexto do Salmo 37, verso 4, o que significa agradar-se no Senhor? Aqui o texto diz que ele satisfará os desejos do seu coração. Espera pelo Senhor, confia nele, e ele satisfará os desejos do seu coração. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a melhor coisa que podemos fazer é entregar a vida ao Criador, esperar no tempo dele, do jeito dele, e assim, com certeza, teremos uma vida muito melhor, muito mais feliz. Eu me lembro de uma história que eu li faz anos já, num livro de apologética, em que o autor contava o seguinte, né, comparando com a confiança que temos que ter no Deus Criador. Muitas vezes estamos ali no metrô, naquela malha ferroviária, metroviária complexa, e de repente o metrô para do nada. Não entendemos por quê, não faltou energia, está tudo certo, e pouco tempo depois o metrô volta a se locomover. Nós não entendemos por quê, mas as pessoas que estão lá na estação de comando, lá de controle, que tem todo o mapa na frente deles e vem todas as linhas e metrôs que vão daqui para lá, enfim, eles sabem, e às vezes interrompem a trajetória de um desses metrôs, porque sabem que lá na frente um outro metrô estaria cruzando e poderia haver um acidente grave ali. Então eles controlam tudo isso. Em nossa vida pode se dar o caso também de nós não entendermos por que às vezes Deus interrompe certas coisas, por que Deus pede que nós paremos com algumas coisas, por que aparentemente as coisas saem do controle. Deus sabe por quê. Deus está lá na estação de controle do universo e ele tem todo o mapa na sua mente onisciente. Então, confiemos. Se Deus colocou uma parada, se Deus freou alguma coisa, se Deus nos levou para outra direção e nós não estamos entendendo muito bem, confiemos em Deus, porque ele tem todo o universo nas suas mãos. Ele comanda o universo, ele está na central de controle do universo. E a coisa mais sábia que podemos fazer é confiar em Deus, porque não só ele controla, mas ele ama todos nós. Então ele sempre fará o melhor, tendo em vista a vida eterna, especialmente na vida de cada um de nós. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos certeza do teu amor para conosco. Nós sabemos que tu és um Deus de amor e de sabedoria infinita, e por isso nós podemos confiar nossa vida em tuas mãos. Ajuda-nos, Pai, a ter paciência, a ter confiança e fé em Ti, e saber que no jeito certo e no tempo certo as coisas acontecem na vida daqueles que confiam em Ti. Dá-nos, ó Pai, essa confiança. Abençoa a nossa vida, a pessoa que está me ouvindo neste momento e assistindo este vídeo também, que ela possa confiar em Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.